No dia 25 de março de 2025, o Conselho de Ministros realizou na cidade de Lixinga, província do Niassa, a sua 9ª sessão ordinária. Nesta sessão, o Governo apreciou e aprovou o decreto que revê o decreto número 31/96, de 16 de julho, que aprova o regime de concessão de estradas e pontes com portagens, tendo em conta a atual estrutura governativa. A revisão visa adequar as competências dos ministros que intervêm nas questões operacionais referente aos projetos concessionais de estradas e pontes. Ainda nesta sessão, o Conselho de Ministros apreciou o balanço da implementação dos 100 dias de governação. Entre outras ações já concluídas e anunciadas em ocasiões anteriores, o balanço, decorridos já 67 dias, revela que dos 96 indicadores planificados, 23 já foram concluídos e 73 estão em curso. Dos que estão em curso, 73, 61 registaram um grau de realização acima de 50%, 8 entre 25% e 49% e 4 abaixo de 24%. O balanço aponta ainda que foram revitalizados 329 conselhos comunitários de segurança, dos 120 planificados, e foram feitos, no caso, 27 em Niassa, 198 em Cabo Delgado, 12 em Nampula, 5 na Zambésia, 4 em Tete, 24 em Sofala, 1 em Inhambane, 2 na província de Maputo e 56 na cidade de Maputo. Paralelamente, foram criados 79 conselhos. Foram realizadas 706 das 500 cirurgias que eram previstas no setor da saúde, 212 cirurgias geral, 49 de urologia, 201 de ortopedia e outras 244, sendo que em Nampula foram feitas 202, ou 202, digamos, em Climane 110, na Beira 108 e no Maputo 210. Portanto, estes indicadores que estamos a fazer referência, para além de terem alcançado 100%, superaram, portanto, a meta prevista. Foram distribuídos, ainda no setor de saúde, 40.640 uniformes em todas as províncias, no âmbito da melhoria das condições de trabalho e biossegurança. Conectadas à internet 100 escolas, 28 em Gaza, 12 em Tete, 21 em Manica, 23 em Sofala e 16 em Inhambane, no quadro do incremento da conectividade e acesso universal. Foram entregues 1.502 cartas de condução no âmbito do projeto Acredita Emprega, do Ministério da Juventude e Desportos, sendo 201 em Manica, 159 em Pemba, 324 na província de Maputo, 314 na cidade de Maputo e 504 na província do Niassa. Foram estabelecidas 1.841 ligações domiciliárias de água, de um total que se pretendia de 1.300, portanto, também acima da meta estabelecida para o plano de 100 dias. O Governo apreciou ainda as seguintes informações. Primeiro, sobre os preparativos das comemorações dos 50 anos de independência nacional, a situação da época chuvosa e ciclónica 2024-2025, com enfoque para os impactos registados em resultado dos fenómenos naturais e antropogénicos ocorridos, tanto foram verificadas as ações em curso, bem assim os desafios no quadro da assistência às populações afetadas. E também o Governo apreciou a informação sobre a melhoria do sistema de transportes públicos de passageiro no país. Em relação a se
se vir a Niassa significa um castigo, como coloca sobre a possibilidade de ser sancionado algum membro das Forças de Defesa e Segurança, Cernica em especial. Primeiro, tem que se dizer que Niassa é uma das províncias de Moçambique. Niassa é igual a todas as províncias do ponto de vista de consideração formal e é o território nacional. Então, é igual estar em Niassa ou em qualquer parte do país, pelo que quer Niassa, quer qualquer parte do país, merece que seja abafajado de quadros de alto nível de competência. Entretanto, se é de facto, se vai ocorrer isso ou não, de facto há de estar dentro ainda, pelo menos do contexto especulativo, ainda não é nenhuma informação que tenha passado assim livremente, então, de qualquer das formas, o que é importante dizer é que todos os cidadãos que estão em Niassa estão em Moçambique e têm igual tratamento a todos. A informação sobre se há ou não punição de um membro da Defesa e Segurança que venha para Niassa em forma de castigo, então diríamos que toda a população do Niassa está de castigo. Aliás, todos os grandes funcionários, os quadros que são forjados nesta terra não estão em castigo, estão numa das províncias do país, então não há nenhuma desigualdade sob esse ponto de vista. Era só para explicar o sentido, mas desconheço completamente que há uma medida sancionatória nesses termos. Até porque Niassa é abençoada com muito alimento, então há de ser muito melhor e bom estar aqui. Sobre o projeto ZEPA. De facto, o projeto ZEPA tem estado a acontecer, um pouco moroso agora, mas com a introdução do novo Ministério que vai cuidar do projeto industrialização, a expectativa é que este processo ganhe nova dinâmica. Aliás, um dos aspectos que há de estar a ser discutido em volta deste assunto tem a ver também com a ideia dos projetos que têm que ser sociáveis com as comunidades locais. E o projeto ZEPA é um dos projetos que até podia conter alguns elementos de consideração, quer ao nível de emprego, quer da empregabilidade, mas também da inclusão ao nível da questão do conteúdo local. Era preciso aprimorar os termos. Agora, o novo ministro, com certeza, estará a trabalhar neste projeto para que as coisas desenvolvam. Mas já há bons passos dados e, a breve trecho, penso que o Ministério vai apresentar, sobretudo quando estiver a apresentar o novo formato da implementação do programa, portanto, Industrializar Moçambique. Há novas dinâmicas que vale a pena perceber um pouco melhor. Em relação à assistência a pessoas vulneráveis e sofridas do ciclone Jude. Bom, como tem sido, geralmente quando ocorrem estes fenómenos, uma parte na província do Niassa, outra parte em Nampula e outra em Cabo Delgado, portanto foram as três províncias que tiveram a maior incidência do impacto do ciclone Jude, com incidência mais para Nampula. A assistência tem sido primária, ou seja, nos primeiros dias foram criados centros de acomodação, é preciso dizer, transitórios de acomodação, e foram criados na altura 41 centros de acomodação e agora só estão 37, digamos eram 71 centros de acomodação e agora só são 37, significa que cerca de 34 já foram desativados porque as populações foram devidamente assistidas. E a assistência consiste na primeira hora em fornecer a assistência básica inicial para a resistência das populações, a acomodação das populações afetadas, para além de alguma atividade solidária de vizinhos e outras pessoas de proximidade que têm feito. Entretanto, o nosso papel tem sido este: fornecimento de bens essenciais, fornecimento de assistência em termos de alojamento, fornecimento de alimentação quente e fornecimento de kits para as primeiras semanas, para as populações que depois se restabelecem, poderem conseguir alimentar-se nos primeiros dias, principalmente aquelas que perdem as condições de poder se prover durante os primeiros dias da ocorrência deste tipo de situações. Mas também fornecemos alguns bens que têm a ver com primeiros cuidados de saúde para estas populações, mas também kits de dignidade, principalmente para as meninas, jovens, raparigas e também para mulheres. Em relação ao diálogo, Presidente da República, Venâncio Mondlane. Bom, pela natureza da matéria, nós preferimos deixar ou que o Presidente da República
fale sobre os conteúdos da conversa ou sobre o que tiver sido acordado, ou então o Venâncio Mondlane, que ele fale sobre o que é que terá conversado. No entanto, nós reputamos esta atitude do Presidente da República uma atitude de muita responsabilidade, mas também vale a pena aqui cumprimentar e saudar o gesto do Venâncio Mondlane, que atendeu à solicitação e colocou-se numa mesa de diálogo, sentar e conversar, e como temos referido há algum tempo, que o chefe de Estado tem um roteiro a garantir no processo do diálogo com os moçambicanos, incluindo com o Venâncio Mondlane. Há uma plataforma criada em que todos nós devemos participar, e porque o chefe de Estado tem sido o mentor desta questão do diálogo, mostrou um exemplo concreto de recepção do Venâncio Mondlane, e o Venâncio Mondlane também disposto a isso, que é importante naturalmente para todos nós, naturalmente passarmos a viver num contexto mais habitual, não é? E, felizmente, a província do Niassa tem sido um exemplo, como fez referência Sua Excelência o Presidente da República, em que a população não aderiu às manifestações ilegais e violentas, pelo que o chefe de Estado ainda ontem saudou a população por esta atitude. Então, em relação aos passos posteriores, vamos acompanhar todos e, naturalmente, a expectativa é que o país todo nos brinde com um momento de paz, um ambiente mais condigno e amigável para podermos continuar a desenvolver. Por último, tenho a questão em relação a como é que o Governo pretende controlar as organizações não governamentais. Eu acho que é uma boa oportunidade que temos para poder clarificar. Pensamos que alguma imprensa deve ter desvirtuado o sentido da nossa comunicação. E o problema não se coloca necessariamente em controlar as ONGs, mas é coordenar e articular a ação das diferentes ONGs no contexto nacional. Ou seja, as ONGs, elas são parceiras normalmente de desenvolvimento e de várias áreas da atividade e são parceiras do Governo. Elas desenvolvem um conjunto de ações em complemento às ações do Governo. Aliás, é preciso compreender que é o Estado, é o Governo que cria um ambiente para que as ONGs possam atuar no território nacional em qualquer parte do país. E o que tem estado a acontecer, ou a constatação que foi sendo feita durante algum tempo, é que há três principais elementos que posso partilhar. Primeiro, parece haver alguma apetência de algumas organizações não governamentais a escolher aonde vão trabalhar, aonde vão desenvolver as suas ações, independentemente de o que é que deve ser feito e onde tem que ser feito. Portanto, não há, da nossa parte, não havia esta unidade, uma unidade que coordenasse, portanto, a distribuição da ação dos parceiros, das ONGs. E muitas das vezes, num distrito como Niassa, por hipótese, podemos ter, tendo 16 distritos, podíamos ter, por exemplo, a maior parte das organizações não governamentais a apoiarem apenas 6 distritos. Não é o problema de ser 6 distritos, mas o problema é quando ocorrem, por exemplo, situações de sobreposição de organizações não governamentais no mesmo distrito a fazerem exatamente a mesma coisa. Portanto, para além de haver duplicação de esforço, há duplicação de recursos e incide sobre as mesmas pessoas. No entanto, Niassa tem 16 distritos, então precisaria desta distribuição coordenada de esforços para outros distritos que têm também moçambicanos que, se calhar, estão expostos a mesmas situações de assistência ou de carência de assistência. Então, o que se pretende fazer aqui com uma entidade, neste caso já agora, o Governo designou o Ministério da Planificação e Desenvolvimento para coordenar estas ações, que é para permitir que haja uma distribuição equitativa ou, ao menos, racional deste apoio, desta ajuda que é dada às populações, porque elas todas merecem um tratamento e uma assistência humanitária igual. Este é o primeiro aspecto, sobreposição de ação e duplicação ou de custos ou de tarefas por diferentes intervenientes. A outra constatação é o facto de, depois de serem credenciadas algumas organizações não governamentais, primeiro pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, segundo pelo Ministério do Interior através do Serviço Nacional de Migração, depois há uma terceira fase que é concessão de um visto de trabalho, que é coordenado também com o Ministério do Trabalho em causa. Portanto, depois deste exercício ser feito ao nível das instituições, ao nível central, o que é expectável é que as organizações já se apresentem ao nível da província, onde pretendem trabalhar,
e com as autoridades locais sejam designadas, indicadas ou coordenadas ações neste sentido. O que se constata, ou que se constatou de algum tempo para cá, é que depois dessas aprovações feitas ao nível central, há algumas não passam por este filtro, que é um filtro normal e necessário de coordenação ou de atuação, e passam diretamente ao campo de ação, para o contacto direto com as populações. Isto, em nenhum país tem que ser aprovado ou concordado, e nós precisamos de ter uma melhor articulação para permitir que todas as entidades corram. E quando é que a gente percebe que, afinal, houve uma ONG que entrou e houve algum problema, é quando exatamente as questões da assistência humanitária correm mal, quando as populações se rebelam e por aí, estas organizações correm para as entidades públicas e colocam um problema. E as entidades públicas não conhecem esta entidade porque elas não se tinham apresentado à sua chegada. Então, conhecemos na parte final ou quando já é no momento de gerenciar o problema e não necessariamente de definir prioridades. Então, o que nós queremos assegurar com esta entidade, no caso o Ministério da Planificação e Desenvolvimento, é permitir que haja uma melhor articulação, uma melhor interação com as entidades, para que estas ações sejam prestadas sob auspícios, mas também sob acompanhamento das entidades, portanto, nacionais e autoridades locais, concretamente. Este é o segundo aspecto. E o terceiro, que vale a pena fazer referência e que explicamos da outra vez, tem a ver com a questão dos custos, com esta questão da ajuda humanitária. Mas esta é uma conversa que tem que se continuar a fazer com as organizações não governamentais. Muitas vezes, ou não são poucas vezes, que ouvimos dizer que há uma organização internacional, há um país amigo que decide apoiar Moçambique para a ajuda humanitária, por exemplo, com 15 milhões de dólares, com 20 milhões de dólares. Muito bom, até aqui é uma boa comunicação. A expectativa do povo, a expectativa das populações é que há um dinheiro que vai chegar e vai dar para fazer muitas coisas ao nível do terreno. Quando este dinheiro chega, na verdade, e por conta dos custos administrativos, por conta da sequência ou do conjunto de entidades que estão aqui no meio, desde o financiador, desde aquele que oferece ajuda ou apoio, ou portanto para ajuda humanitária, até aquele que vai implementar, neste nível, portanto, de hierarquia das organizações que têm que implementar, portanto, os 20 milhões ou 15 milhões de dólares reduzem-se, se calhar, a 1/3 disso, ou menos, se calhar. Então, o que chega ao beneficiário, o que chega àquele que devia receber assistência, é tão reduzido ou até irrisório comparado com aquilo que é utilizado para custos administrativos. Então, a ajuda humanitária passa a ter muito mais o custo administrativo do que o custo da própria ajuda que se tem que ter. Também foi uma constatação feita durante os trabalhos que têm sido levantados, durante a conversa com as entidades. Então, esta entidade vai naturalmente não só trabalhar para coordenar estes aspectos, para discutir estes aspectos de organização, de financiamento, entre outros, para permitir que a ajuda que é anunciada, ela chegue, na sua maior parte, para aqueles, de facto, a quem se direciona. Este é o aspecto principal. Então, estas três questões, gostava muito de clarificar em relação à questão das ONGs e, por fim, clarificar e afirmar que a tendência da indicação, neste caso do Ministério da Planificação e Desenvolvimento, para ajudar no processo de coordenação e articulação, não vem nem sequer para sobrepor-se, nem sequer para substituir ao trabalho das organizações não governamentais, mas tão somente para criar uma harmonia na atuação destas organizações ao nível do seu trabalho, ao nível de base. E muito obrigado.